Então, na ordem do roteiro aqui apresentado, eu sigo imediatamente para a fala da professora Maria Eduarda. Ainda não? Para a fala da doutoranda Maria Eduarda Dantas. Seja bem-vinda. I'd like, first of all, to present my compliments to our international audience. I do realize that we don't have simultaneous interpretation, so I apologize for that. My contributions today come from the most part from my master's dissertation, where I argued for a post-colonial interpretation of Marcelo Neves' work. It's called Social Systems Theory and Peripheral Constitutionalism, and it was done under the supervision of Professor Pablo Holmes. But out of respect for our students, for the place where you're standing today, and also out of coherence towards the subject of my presentation, I'd like to proceed in Portuguese. Queria dar bom dia. Vou tentar falar bem, queria dar bom dia a todos e todas, cumprimentar as pessoas presentes. Eu agradeço demais a organização do evento pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje. É uma satisfação compor essa primeira mesa do evento, né? Os professores Juliano, Benvindo, Sérgio Tavolaro, Pablo Holmes, para celebrar os 60 anos de Marcelo Neves e em reconhecimento das importantes contribuições que ele tem feito à sociologia, ao direito, à teoria constitucional, para mencionar aqui alguns pontos, né, alguns campos. Eu acredito que se fosse possível a gente destacar a grande questão ou o fio vermelho que está ali correndo por trás da obra do professor Marcelo Neves, essa seria talvez a preocupação em compreender as especificidades da modernidade periférica em relação aos centros da sociedade mundial, bem como as implicações que essas especificidades têm para as observações, as discussões e os sentidos do mundo que a gente constrói. O fio condutor da obra de Marcelo Neves seria então essa preocupação sobre como identificar os padrões especificamente periféricos de funcionamento do direito, da política, da Constituição, do Estado. E isso não pelo desejo de uma autenticidade, de uma modernidade na periferia, mas pela certeza de que havia e de que há limites empíricos bastante pronunciados sobre o que é que esse pensamento produzido no centro é capaz de descrever e é capaz de observar. Neves, eu acredito, ainda hoje é um dos poucos juristas no Brasil e no mundo inteiro que colocou um debate sobre as desigualdades socialmente estruturadas no próprio coração da teoria constitucional. E foi essa preocupação que o levou a impulsionar desenvolvimentos bastante importantes na teoria dos sistemas sociais, como, olhando retrospectivamente na obra do professor Marcelo Neves, a criação do conceito de dialogoésia, a contestação do primado da diferenciação funcional como forma de reprodução da sociedade moderna e também novos contornos, novos significados para conceitos fundamentais da teoria dos sistemas sociais, como para inclusão, exclusão e centro-periferia, que passam com Marcelo, graças às contribuições dele, a ser usados também para apontar as assimetrias estruturais, características da evolução da sociedade moderna enquanto sociedade mundial. O que eu estou trazendo aqui hoje é fruto da minha dissertação de mestrado, que foi defendida em março de 2016 no Instituto de Ciência Política da Vida UNB, sob a orientação do professor Pablo Holmes, chamada Constitucionalismo Periférico e Teoria dos Sistemas Sociais, na qual eu defendo a possibilidade de uma interpretação pós-colonial do pensamento do professor Marcelo Neves, especificamente da tese da constitucionalização simbólica. E o que me levou a desenvolver esse trabalho foi perceber que já tem se formado aqui no Brasil um debate bastante importante, bastante mobilizador em torno do trabalho do professor Marcelo Neves, em que, não obstante, tem proliferado interpretações, a meu ver, extremamente equivocadas sobre o pensamento do professor. É comum a gente encontrar algumas críticas alegando um suposto eurocentrismo, conservadorismo, ou até mesmo uma ingenuidade
na produção teórica de Neves e, do modo pelo menos como eu a vejo, isso não poderia estar mais longe da verdade. Eu embarrei, com certeza, algumas dificuldades ao tentar defender a possibilidade de interpretação pós-colonial da obra do professor Marcelo Neves. E a primeira delas foi, com certeza, o fato de que tem uma pluralidade gigante, uma variedade enorme de tendências e de referenciais teóricos que estão ali abarcados sob o guarda-chuva da pós-colonialidade ou decolonialidade, ou pós-ocidentalismo, pós-imperialismo, pós-imperialismo, o que por si só já revela a fragmentação desse campo teórico. Né? Então, com certeza, são múltiplas as pós-colonialidades, da mesma forma como foram múltiplas as estratégias de colonização e de dominação empregadas pela Europa. Mas então, o que seria essa tal pós-colonialidade? Para responder essa pergunta de modo mais ou menos coerente, eu me afastei de vertentes um pouco mais culturalistas, que tinham por objetivo não sei, pode ser uma bateria, não? Agora vai. Para tentar responder, identificar o que seria essa pós-colonialidade, eu me afastei um pouco de vertentes mais culturalistas do pós-colonialismo, que tinham assim, por objetivo o resgate de identidades puras, autênticas, não europeias, para me aproximar de um pensamento pós-coloniais que entende a diferença colonial, essa diferença entre colonialidade e modernidade, como algo que estrutura a sociedade moderna. Então, enxergando a colonialidade não como algo externo à modernidade, mas como dois conceitos mutuamente constitutivos, né? Na história de autores como Juliano e Mignon. A segunda dificuldade com a qual me deparei foi o fato de que, como quem conhece bem a obra de Marcelo Neves sabe, ele não é propriamente um autor pós-colonial, no sentido de que pós-colonialidade não é um termo que a gente encontra comumente na obra do professor Marcelo Neves, nem é geralmente um adjetivo que se usa para qualificar a sua produção teórica, né? Como eu falei anteriormente. Bem pelo contrário, há críticas que o acusam justamente de reproduzir um pensamento que seria colonializante, entre aspas. Né? Então, o que é que haveria de pós-colonial na tese da funcionalização simbólica no pensamento do professor Marcelo Neves? Eu acho que, para a gente poder responder essa pergunta, exige que a gente acompanhe os passos que Marcelo Neves dá para falar do constitucionalismo na periferia da sociedade mundial, prestando atenção em duas coisas. Né? Primeiro, o ponto do qual ele parte, e, em segundo lugar, para onde é que ele está dirigindo as suas críticas. Neves observa como o fenômeno da constitucionalização simbólica, que é um fenômeno periférico, não tem dúvida sobre isso, que o direito se torna cúmplice e refém das relações sociais que ele deveria, pelo menos a princípio, ser capaz de regular, de mediar. E ele é cúmplice porque se forma a imagem de um Estado que está minimamente identificado com princípios e com valores democráticos, com a ampliação da cidadania, o que acaba muito servindo como uma imunização do sistema político contra outras alternativas. Né? E ele é também refém porque se forma um relacionamento interno destrutivo entre direito e política, né? E que o direito deles é subjugado e é explorado por um leviatã, pela política, mas uma política que também é só extremamente fragilizada e infiltrada por interesses particularistas, né? Pela economia. E quem enxerga aí um problema exclusivamente jurídico, né? Um problema constitucional exclusivamente, precisa talvez rever um pouco o seu posicionamento. Né? Eu acho que a tese da constitucionalização simbólica toca e indica pontos extremamente importantes, e talvez hoje mais do que nunca, para a gente compreender a reprodução de desigualdades sociais estruturadas, os gargalos da nossa democracia e a dinâmica do próprio processo de globalização. Então, a gente não está olhando aqui simplesmente para uma teoria do direito, uma teoria da Constituição, embora seja também isso. Então, não é o direito falho ou o direito inadequado que conduz às desigualdades e à generalização de relações sociais mediadas pelo código de inclusão-exclusão, ou seja, a reprodução estrutural da subcidadania e da sobrecidadania.
Quem perde isso de vista também não compreende que muito dificilmente as condições estruturais da nossa sociedade sofreriam alguma mudança, alguma alteração, caso a gente dispusesse de leis melhores, de leis diferentes, de uma outra Constituição, fizesse algum tipo de reforma. Na verdade, isso pode dar lugar a uma espécie de tautologia, né, na qual o direito permanece sendo enxergado, né, sendo percebido como um locus privilegiado a partir do qual desigualdades podem ser enfrentadas, ao passo que são justamente essas relações sociais de desigualdade que impedem que o sistema jurídico possa concretizar adequadamente suas expectativas normativas. Não obstante isso, né, também ressaltar que Marcelo passa longe de renegar completamente o modelo, sim, europeu do Estado democrático de direito. Acho que talvez o enfrentamento dos nossos problemas, das nossas questões nas periferias da sociedade mundial passaria mais por a gente encontrar formas de fortalecer essa relação simbiótica e delicada entre Temis e Leviatã, e também encontrar formas de reduzir essas desigualdades sociais estruturadas, né? E isso que pode parecer uma aparente contradição, uma ambivalência que se inscreve no pensamento de Marcelo, na verdade pode ser compreendido até como um exemplo de dupla consciência, no sentido que Paul Roy usa no Atlântico Negro, né? A dupla consciência de um constitucionalismo periférico. Nesse sentido, essa distinção entre centro e periferia não está apontando para um atraso, para um julgamento axiológico ou para um modelo normativo, né? Marcelo Neves não está colocando o centro como referencial para compreender, para explicar, para julgar ou para justificar a periferia, de modo algum. Muito pelo contrário, na obra de Neves, a periferia decididamente não é só uma variável explicativa, é o próprio ponto de partida do seu raciocínio. O alvo da crítica de Neves, então, é justamente essa limitação empírica da sociologia dos sistemas sociais, o eurocentrismo da modernidade, conforme o a descreve, e sua insuficiência para descrever a sociedade mundial. Tanto assim que não existe em Neves nenhuma indicação de programa ou caminho a ser seguido para, entre aspas, consertar as sociedades periféricas, né? Muito pelo contrário, quem conhece a obra do professor Marcelo Neves sabe bem, é a própria teoria dos sistemas sociais que acaba de cabeça para baixo, aí, com suas limitações internas expostas e com muitos de seus conceitos fundamentais tensionados e questionados. A tarefa de Marcelo Neves, então, é de pensar o constitucionalismo desde as margens, e daí que surge a possibilidade da gente falar em constitucionalismo periférico. E interpretar o constitucionalismo de Neves desde a perspectiva pós-colonial implica, além disso, a gente compreender um fenômeno periférico, como o da constitucionalização simbólica, também como uma produção da sociedade mundial. Não se trata aqui de um problema endógeno brasileiro. No pensamento de Neves, essa diferença entre centro e periferia deve ser compreendida como resultado da evolução de uma sociedade mundial que é única e que é sincrônica. E assim, o recurso de que Neves se valeu inicialmente, depois acabou abandonando justamente pelo ASO, que se dava a interpretações um pouco equivocadas, já o conceito de modernidade periférica como modernidade negativa, deve ser entendido, na verdade, como uma conceituação estratégica que opera um deslocamento discursivo no campo da modernidade, e justamente para abrir a possibilidade de enunciar, de indicar, de apontar a assimetria entre centro e periferia. E, na minha opinião, o que é mais provocador na obra de Marcelo Neves, o que está mais vivo ali, não é tanto esse debate sobre a existência ou não de um primado da diferenciação funcional como uma forma de reprodução da sociedade moderna, mas sim o uso crítico e, em certos pontos, até subversivo que ele faz da teoria dos sistemas sociais para dar conta de um outro lado da modernidade. Né, com a outra experiência de modernidade que não está sendo levada em consideração por Luna. Isso perde-se, ao fim e acaba, essa narrativa lumaniana justamente porque se tem como referencial empírico a experiência da modernidade fora dos centros da sociedade mundial. Na constitucionalização simbólica é possível identificar, ademais, né, uma teoria da modernidade que está sendo enunciada, sendo pensada desde a periferia da sociedade mundial e cujo efeito não é outro senão da gente provincializar o centro, para usar aqui a expressão de Chakrabarty.
Isso significa, né, essa provincialização do centro, contestar e descentrar as narrativas da modernidade do seu palco habitual, que é a Europa, ocupando essa periferia como um lugar teórico. Essas observações todas também me conduziram a um terceiro, talvez já último dificuldade que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês hoje na minha pesquisa, que era então justamente essa questão de se seria possível alcançar esse deslocamento utilizando a teoria dos sistemas sociais, ou seja, a teoria dos sistemas sociais teria uma plasticidade suficiente para comportar a crítica pós-colonial. E do modo que eu vejo, né, minha introdução pelo menos, é de que essa plasticidade e, consequentemente, essa possibilidade vem de duas características da teoria dos sistemas sociais. A primeira delas seria a tese de que a sociedade moderna se constitui como uma sociedade mundial, que é sincrônica e que é simultânea, resultado de uma evolução única. E a segunda característica seria o caráter labiríntico, para fazer referência aqui ao trabalho do João Paulo Paixão, né, dessa sociedade, que é sem centro, sem topo, sem saída e sem controle nenhum sobre si próprio. Enquanto a primeira característica, né, da mundialidade da sociedade abre espaço para a gente receber uma das maiores reivindicações das críticas pós-coloniais, que é a de que a colonialidade é um fenômeno interno à modernidade, e, portanto, as periferias da sociedade mundial são estritamente tão modernas quanto o centro. Essa segunda característica, né, a ideia de que a sociedade moderna é um labirinto, ao lado do cinismo que Luhmann demonstra em relação às grandes conquistas da modernidade europeia, deixa talvez a teoria dos sistemas permeável a sugestão de que talvez a Europa não deve ter necessariamente uma primazia ou uma precedência como o lugar ou como a grande protagonista da modernidade. Seguindo então esse fio, as contribuições de Marcelo Neves são relevantes não só para a gente entender essas relações entre direito, política e Estado nas periferias da sociedade mundial, mas também como um bom pensamento pós-colonial para a gente também girar nosso olhar sobre o centro. Se Neves usa a estratégia da regionalização da inclusão como uma forma de sustentar empiricamente a necessidade e a utilidade da distinção entre centro e periferia, a gente pode novamente olhar para o relativo sucesso do estado de bem-estar como fruto da regionalização da inclusão. Isso é, da formação de bolhas de inclusão na sociedade mundial que pressupõe e que depende dessa manutenção entre centro e periferia como uma distinção talvez constitutiva da sociedade mundial. Isso significa que talvez os pressupostos de realização efetiva do constitucionalismo dependem da manutenção de fronteiras, talvez inclusive fronteiras físicas que separam corpos humanos, né, e que remarcam e que aprofundam essa diferença entre centro e periferia na sociedade mundial. Esse famoso presságio de Luhmann, de que talvez a diferença entre inclusão e exclusão se erija no futuro como uma meta-diferença ou metacódigo para a reprodução da sociedade mundial, talvez esse sempre tenha sido o caso, né? E, na verdade, o que Luhmann está cogitando aí é que essa distinção deixe de ser traçada no seu local habitual, separando centro e periferia, para ser desenhada internamente no coração do império, por assim dizer, deixando de expor aquilo que a modernidade central suprime para poder continuar sendo o que ela é. Acho que por tudo isso, as contribuições que Neves tem feito ao direito, à sociologia, à teoria constitucional desde os anos 90 continuam extremamente pertinentes, extremamente atuais e fazem dele um dos primeiros constitucionalistas a incorporar, ou pelo menos deixar espaço na sua obra para a inscrição da diferença colonial. Trata-se de uma obra da qual a gente simplesmente não pode prescindir, eu acho que hoje mais do que nunca, para repensar questões clássicas da democracia, da teoria política e do constitucionalismo, né? Seja nos centros, seja nas periferias da sociedade mundial. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Obrigada. Bem, passo imediatamente a palavra ao professor Sérgio Tavolaro, do UNB. Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite que me foi feito para participar desse painel. Eu me sinto realmente honrado
por poder também homenagear o professor Marcelo Neves, cuja obra tem um alcance interdisciplinar. Eu acho que isso deve ser frisado. Não é casual que eu, que sou um sociólogo de formação, e minha própria pesquisa, que é nos últimos anos fortemente vinculada ao pensamento social brasileiro, eu fui levado a contemplar um conjunto de questões que são também abordadas pela obra do professor Marcelo Neves. E as formulações, na verdade, do professor Marcelo Neves me auxiliaram a compreender aquilo que eu tomo como aspectos centrais a imagens do Brasil, que tem uma forte aderência na sociologia brasileira. Eu gostaria de propor duas coisas ao longo dessa minha apresentação, e para isso eu vou me ater especificamente a ideias que foram lançadas num trabalho do professor Marcelo Neves, que eu tenho em altíssima conta, que para mim foram importantes, que foi um trabalho publicado na revista Lua Nova em meados dos anos 90, e eu me refiro ao artigo Numan Habermas e o Estado de Direito, no qual nós somos apresentados à conhecida formulação em torno da ideia de modernidade periférica, que, no meu modo de entender, tem um enorme potencial heurístico. Em primeiro lugar, portanto, eu quero chamar a atenção para o fato de que as proposições do professor Marcelo Neves, em torno do que ele chama de nossas peculiaridades, no quadro da modernidade, convergem de maneira bastante consistente um conjunto expressivo de retratos do Brasil, delineados por alguns dos mais celebrados intérpretes da sociedade brasileira. Mas, em segundo lugar, eu também almejo argumentar que as formulações do professor Marcelo Neves acerca da modernidade periférica, apresentadas naquele artigo, podem ter um alcance maior do que talvez inicialmente planejado, o que, na minha avaliação, nos auxilia não apenas a compreender de uma outra forma aspectos não raro tomados como singulares ao Brasil, como também a estabelecer um diálogo crítico com o próprio imaginário sociológico da modernidade. Quanto ao primeiro argumento, conforme eu disse, a minha avaliação é de que a caracterização da experiência da modernidade no Brasil, proposta pelo professor Marcelo Neves, vai ao encontro de um certo diagnóstico do Brasil e peneia os esforços de interpretação de algumas das figuras de maior destaque no nosso pensamento social. Figuras, diga-se de passagem, que pertencem a diferentes gerações e famílias intelectuais. Vale lembrar que naquele artigo a que eu me referi, o professor Marcelo Neves sustenta que, eu cito o autor, na modernidade periférica, a hipercomplexificação social e a superação do moralismo fundamentador da diferenciação hierárquica não se seguiu a construção de sistemas sociais que, embora interpenetráveis e mesmo interferentes, construam-se autonomamente no seu tópico específico. E, desse modo, continuou o autor, isso nos põe diante de uma complexidade desestruturada e desestruturante. Pois bem, no meu entendimento, essa proposição ela confirma, ao mesmo tempo que oferece uma importante atualização teórica para um diagnóstico do Brasil disseminado no nosso universo intelectual e, com frequência, também compartilhado por olhares sobre o país projetados desde fora. Eu diria que esse retrato ele compreende 5 elementos principais. Primeiramente, a noção conforme a qual a diferenciação social no Brasil pós-tradicional se operou de uma forma que esferas e âmbitos sociais os mais diversos permanecem sob vários aspectos interpenetrados. Segue-se daí que os seus imperativos e códigos de operação específicos se projetam em relação aos outros, se interferem mutuamente, de modo a prejudicar o funcionamento do conjunto. Portanto, em franco contraste com as chamadas sociedades modernas modelares ou centrais, se assim se preferir, os processos de complexificação social no Brasil não teriam alcançado o mesmo grau de extensão e profundidade, com todas as consequências que se pode imaginar daí. O segundo elemento desse diagnóstico, no meu modo de entender, bastante disseminado acerca da peculiaridade da modernidade no Brasil, aponta para o fato de que a racionalização normativa no país possui lastro e alcance limitados, de modo que concepções de mundo religiosas, em alguns casos inclusive mágicas, continuam a orientar interpretações e comportamentos rotineiros de uma parte expressiva da população, chegando inclusive a influenciar o funcionamento de instituições e processos deliberativos públicos, bem como a interpretação e aplicação do ordenamento jurídico legal em situações cotidianas. O terceiro aspecto comumente tomado como característico
da sociedade brasileira pós-tradicional, e que, sem dúvida alguma, guarda fortes relações com os dois elementos anteriores, é a porosidade dos âmbitos públicos e privados. Disso se segue, em primeiro lugar, que espaços de sociabilidade públicos são regularmente permeados por códigos de convívio privado, próprios a âmbitos privados, e, em segundo lugar, a ideia de que interesses particulares, via de regra aqueles de agentes com maior poder econômico, com maior capacidade política, assim como com maior expressão simbólica, logram prevalecer em arenas e processos decisórios. O quarto aspecto diz respeito à estrutura psicoemocional com frequência associada ao brasileiro médio. Se trataria de uma configuração psíquica na qual tende a prevalecer a dimensão afetiva e emocional em detrimento do plano racional, em esferas e âmbitos de convívio os mais diversos. Vale dizer, a isso se deveriam as dificuldades do brasileiro para atuar de maneira estável e regular como um agente em processos deliberativos públicos, bem como para atender aos requisitos econômicos propriamente modernos, porque, em ambos os casos, lhe faltaria racionalidade na proporção e magnitude necessárias. Por fim, esse diagnóstico do Brasil, que me parece prevalecente entre os mais celebrados intérpretes do país, também se assenta sobre a noção de que vários segmentos da população brasileira pós-tradicional não romperam completa e definitivamente os seus laços com o mundo natural. E daí, em primeiro lugar, o fato de que amplos espaços do território nacional permanecem sob o jugo quase integral da natureza, de suas leis, de seus imperativos e de sua dinâmica. E, em segundo lugar, o fato de que um número igualmente expressivo de brasileiros continuaria a sobreviver sob constantes ameaças de forças físico-naturais, dobrando-se aos efeitos arbitrários dessas forças e, não raro, atribuindo aos elementos do mundo natural propriedades agenciadoras. Considerados todos esses aspectos, que, conforme eu disse, convergem e também participam dos retratos do Brasil sugeridos no artigo do professor Marcelo Neves, as proposições do autor em torno das noções de subintegração e sobreintegração ganham destaque especial. Como bem sabemos, Marcelo Neves sustenta que no contexto brasileiro pós-tradicional, em virtude da constante, abre aspas, instrumentação do sistema jurídico, não se desenvolvem os direitos humanos, isto é, autonomia privada, e o princípio da soberania do povo, ou seja, autonomia pública. Por conseguinte, na avaliação do autor, para a grande maioria de cidadãs e cidadãos subintegrados, abre aspas, generalizam-se as relações concretas em que não têm acesso aos benefícios do ordenamento jurídico, mas dependem de suas prescrições impositivas, o que, em outras palavras, significa dizer que esses indivíduos carecem de condições reais de exercer os direitos fundamentais constitucionalmente declarados, embora, ao mesmo tempo, se mantenham atados aos deveres e responsabilidades impostas pelo aparelho coercitivo estatal. Ora, como todos nós sabemos, conforme o mesmo retrato traçado por Marcelo Neves, a contrapartida dessa tragédia social é a condição privilegiada dos sobreintegrados, aquelas pessoas que dispõem de capacidade, inclusive, segundo ele mesmo, colocar o texto constitucional de lado, tão logo vem em sua esfera de ação política e econômica constrangida pelos preceitos constitucionais nominalmente vigentes. No tempo que ainda me resta, eu gostaria de abordar um segundo aspecto que eu anunciei no início da minha apresentação, e eu me refiro ao alcance empírico da noção de modernidade periférica proposta pelo professor Marcelo Neves. Ainda de acordo com aquele trabalho publicado na revista Lua Nova, o autor afirma querer, abre aspas, caracterizar a modernidade periférica como modernidade negativa, o que implica concebê-la em oposição ao que ele denomina de países da modernidade central. É preciso lembrar que, no entendimento de Marcelo Neves, esse contraste conceitual entre a modernidade central e a periferia faz sentido, uma vez que, para ele, os chamados países centrais são contextos societários em que, abre aspas, a modernidade se constrói positivamente como superação da tradição através do surgimento de sistemas autônomos de ação, fecha aspas. E é justamente nesse ponto que eu penso valer a pena estabelecer um diálogo crítico
com ao menos alguns dos parâmetros adotados pelo professor Marcelo Neves, porque, a meu ver, as transformações pelas quais o mundo contemporâneo vem passando nas últimas décadas trataram de fragilizar uma certa codificação que, em outros tempos, talvez tivéssemos maior tranquilidade para abraçar nos nossos esforços de compreensão do Brasil e de outras sociedades, a princípio análogas ao país. Eu tenho perfeita ciência de que abundam situações e evidências empíricas que nos levam a conceber a modernidade entre nós como uma experiência que se processou e continua a se processar de maneira distinta daquela observada, por exemplo, em países como os Estados Unidos, a Inglaterra, a França ou a Alemanha, para mencionar apenas alguns contextos societários normalmente associados à modernidade central. No entanto, eu penso que a crise do chamado modelo societário fordista, com suas inúmeras implicações sociais, políticas, culturais, jurídico-normativas, geopolíticas, dentre outras, se encarregou de agregar mais complexidade ao quadro social contemporâneo. E isso, no meu entender, nos convida a repensar categorias sociológicas que outrora pareciam funcionar com boa dose de confiança e tranquilidade, dentre elas, aquelas tradicionalmente empregadas com referência às ditas sociedades modernas modelares e aos chamados contextos modernos não modelares ou periféricos, se assim se preferir. Observe-se que, a tomar pelo artigo de Marcelo Neves já citado, está claro que o funcionamento do Estado de Direito democrático requer certo nível de igualdade socioeconômica, bem como de paridade política e simbólica entre os cidadãos. Trata-se, eu ouso dizer, de condição sine qua non, tanto para o gozo pleno de direitos humanos e, portanto, da autonomia privada dos cidadãos, como para a soberania popular, ou seja, para a autonomia pública. Ou seja, um patamar mínimo de igualdade e paridade entre cidadãs e cidadãos é essencial para que, citando o próprio professor Marcelo Neves, diversidade de expectativas, interesses e valores, ou mesmo para que, também citando o professor Marcelo Neves, um dissenso conteudístico em face de valores e interesses, vale frisar, diversidade e dissenso esses constitutivos de toda e qualquer sociedade moderna, mas, como eu ia dizendo, para que igualdade e paridade, que são fundamentais para que dissenso e diversidade não corram o risco de se converterem em diferenças intratáveis envolvendo indivíduos apartados por assimetrias adversas ao exercício pleno dos procedimentos democráticos do Estado de Direito. Ocorre que, no meu entendimento, na cena social pós-fordista, ou se assim se desejar, nesse cenário de crise do estado de bem-estar social, passamos a testemunhar transformações que danificaram sobremaneira aquele patamar mínimo de igualdade necessário ao funcionamento pleno do Estado Democrático de Direito e que, não raro, era tomado pelo imaginário sociológico da modernidade como critério de distinção entre contextos societários centrais e periféricos. Daí a disseminação e o aprofundamento de situações de subintegração observados nos próprios contextos societários ditos centrais. Nessa mesma toada, não causa surpresa que, na esteira dessas mudanças em curso, fenômenos outrora com maior grau de certeza associados a contextos periféricos sejam identificados com regularidade crescente, ou seja, não de maneira excepcional ou circunstancial, também nas sociedades centrais. Em primeiro lugar, eu me refiro a medidas que revelam de maneira mais ou menos habitual intrusões de imperativos econômicos na política e no ordenamento jurídico dessas sociedades. Em segundo lugar, me refiro igualmente tanto às influências de concepções de mundo e preceitos religiosos em processos deliberativos públicos dessas sociedades, sem que haja as devidas mediações esperadas em um Estado democrático de direito, como também a capacidade dessas concepções e preceitos religiosos para orientar as vidas privadas e comportamentos públicos de vários segmentos de suas populações. Em terceiro lugar, na esteira do aumento da desigualdade socioeconômica, também observada desde a crise do modelo societário fordista,
vale chamar a atenção para as constantes e crescentes intromissões de interesses particulares em questões públicas em favor de parcelas bastante restritas das populações das mesmas sociedades centrais, ou seja, de segmentos dessas sociedades que gozam de diferenciais de poder econômico, político e simbólico. Ora, consideradas essas observações e ponderações, me parece necessário alertar para os riscos envolvidos na apropriação estanque de categorias como modernidade periférica e modernidade central. E eu destacaria 3 desvantagens vinculadas a esse uso dessas categorias. Primeiramente, a meu ver, corre-se o risco de tomar realidade social pelas ideias a seu respeito, ou seja, como propõe Bourdieu, de tomarmos a lógica das coisas pelas coisas da lógica. Em segundo lugar, eu penso que a utilização inflexível dessas categorias pode nos conduzir a perder de vista, ou ao menos pode nos levar a atribuir pouca relevância a experiências sociais e subjetivas constitutivas de ambos os cenários, ou seja, constitutivas tanto das chamadas sociedades periféricas como das ditas sociedades centrais, experiências essas que, a rigor, não devem ser tratadas como residuais ou como reminiscências de outras épocas, ou ainda como fenômenos que tendem a desaparecer com o transcorrer do tempo. Por fim, no meu entendimento, uma concepção binária inflexível dessas noções, bem como a sua tendência para imputar predicados particulares a contextos específicos, sejam esses predicados de ordem cultural, política, econômica, jurídico-normativa, simbólica e assim por diante, pode nos fazer perder de vista a medida das qualidades emergentes que resultam das relações entre centro e periferia, estas sim, no meu ver, fundamentais para que se possa compreender a modernidade em suas múltiplas facetas. E para terminar, aquilo que eu gostaria de indicar é justamente o fato de que a noção de modernidade periférica parece ter um alcance empírico crescente no mundo contemporâneo, para muito além de contextos societários tradicionalmente chamados de periféricos. E, a meu ver, esse reposicionamento confere enorme potencial para um diálogo crítico com o próprio imaginário sociológico da modernidade. É isso, muito obrigado. Obrigada, professor Sérgio. Passo imediatamente a palavra para o professor Pablo Holmes. Do you think that I should? Você acha que eu devo falar inglês? Ok, yes. Você... Bem. Tanto, o que vocês acham? A pergunta fica meio difícil se alguém levantar a mão e disser... não... Vai ser acusar... Não, aí vai. Tá bom, então eu vou falar inglês. Acho que é o homenageado pediu. Então vou falar em inglês. Mas eu... Bem, I would like to begin to saying that I really disagree with almost everything Sérgio said. And I think he read another author that I haven't. I don't know what you're talking about. But I wrote a long paper in English, in Portuguese, so I have to translate, and I will not read, so I will just explain my argument. And I would say that it's very easy to realize that there is such a tradition, this tradition about which Sérgio talked about. This tradition that identifies a Brazilian society. And I would begin to say that this concept is completely incompatible with Marcelo's point of view. I mean, the idea of a Brazilian society, or as you used this kind of argument, different societies, American society, German society. In systems theory, it makes no sense to talk about different societies because there is only one society. There is a sentence that Marcelo insists on, which is, there is no Brazil. There is only different states, but there is only one world society which is functionally differentiated in different ways, or that is synchronic, and there is only one old society on the earth
operating at the same time. But then I will say that Marcelo departs from this concept of society, which is completely against any kind of perception of modernization or modernity as being a kind of development in a line of backwardness and forwardness. There is modern society is synchronic. And I agree with these critiques, and I think it's very clear from the beginning that these critiques were there in Marcelo's work, in different works, mainly in his dissertation, which is being launched today. And I think that's not within Marcelo, that's Luhmann. Systems theory is a radical critique on any kind of methodological nationalism. It criticizes any kind of conception of society as singularity. It's just conceived exactly against this kind of description. And then there is no way to understand the concept of peripheral modernity as some structure of essentializing or essentialization of societal forms. Then I will begin trying to make the argument that Marcelo produces a very strong critique of culturalist understandings of Brazilian society as you want. But Marcelo would not never say that because, as he insists, there is no Brazil. But of the history, institutional history of Brazilian constitutionalism, which is only a form of description of the state and of the political and legal systems. But political and legal systems in Marcelo's work are segmentations of the one political and legal system, which is different according to, and that's a consequence of the very process of colonization. The colonization, however, is not and neither Luhmann nor Marcelo understand the process of colonization or the process of modernization as an expansion. The process of modernization is a consequence of the process of colonization, which results from the very idea that functional differentiation is also emerging as European empires conquer other lands. But you cannot speak about functional differentiation according to Luhmann until the 19th century. To be very more precise. And then at that point there would be also states, the national states everywhere, also in the periphery. And then to make clear my argument, I think what Marcelo tries to do is to make a fruitful use of a tradition that he criticizes, which is this tradition that you criticize too. But I think that's my main argument. There is a very, very careful distinction, and I think Marcelo wants to avoid what I call in Portuguese there is this expression that this sociology of singularity, with Marcelo never used this term because it's completely incompatible with systems theory. But there is a kind of description of Brazil as being inferior, and that's used to call a complex of underdog complex, a complex de vira-latas. And what I would say that there is another risk, which is a complex of underdog complex. This complex of underdog complex would consist in saying that, no, we are afraid of inferiorizing ourselves, so we have to avoid any kind of distinction which talks about the structural difference between center and periphery. And then we have to, instead of describing society, we politicize its concept. We realize a high politicization of sociology and say there are things that we cannot talk about. For example, these structural differences. And then this kind of complex of underdog complex begins to avoid a kind of sociological observation, which is very, very important to understand difference in this world society, which is very complex and very differentiated. So I will try to make the argument here against this interpretation of central and peripheral modernity, which says that it is an essentialization of the Brazilian singularity. As I affirmed already, it would be completely
incompatible with any interpretation of what society has been synchronic. And then to do that, I would say that Marcelo does not characterize the peripheral condition by its periphericity. I mean, to use in a Portuguese way, there is no perifericidade da modernidade periférica. This is only a consequence of another difference. The difference that emerges from the internalization of inclusion in the centers as a consequence of the process of colonization and the externalization of exclusion from the center to the peripheries. And then Marcelo proposed another structure which is very empirically sensitive, which is in the center, the state, because there's no society in the center. Society is only one. But in the states of the center, which are, it's a fact, territorially divided, because that's the way the political system evolved in modern societies. In the states of the center, inclusion becomes a primary product of the process of differentiation of the political system and in the legal system. In the legal system, and then there is a kind of production of a primary form of citizenship, and this would say that there are at least primarily, but of course there is also residual forms of exclusion, but these residual forms of exclusion assume a secondary form. I mean, there is exclusion, but the primary form of production of citizenship is inclusion. I'll not come to the Luhmann's argument about inclusion and exclusion, because to make my argument much more complicated. But the point, in opposition to that, in the periphery, what would happen is that the state is not able to produce social inclusion in the same extent or in the same way, and then there would be not a functional equivalent to citizenship in these areas. The territoriality of it, it's only explained on the basis of the very fact that states are territorial. I mean, the states have been territorial since its beginning, and with the production of the social, I mean, it's a fact. I mean, the whole area of the globe today is divided in states. There's not single area in the world society. There's not a state, and even the failed states have constitutions, have not functioning governments, but have at least nominal constitutions, which say that they are, and they all signed the UN Charter, and are part of a political vote system. The point of Marcelo is, however, that what defines periphery in modern peripheral and central periphery is not a kind of cultural, no cultural or no singularity or no particular characteristic, but instead of that, the very fact that there are interdependent relationships producing centers and peripheries, using the structures of the world political system, the world economy, which are these systems, the economy, the science, are completely dependent on the reproduction of law and politics on the level of the states. So, peripheral modernity would be characterized by a high level of exclusion, which would be then corresponding to the. And then there is this word that Marcelo uses, evolutionary bifurcation. The evolutionary bifurcation that produces central modernity and peripheral modernity is also a consequence of the process of colonization, which was actually it's an interdependent process and synchronic process. There is no past, and I mean it would have no place in Luhmann's theory. But then what comes out from it, in my argument, would be a very, very innovative theory of the Constitution, a very innovative constitutional theory, which is, Marcelo makes use of a traditional classification of constitutions coming from Loewenstein. Loewenstein had this argument that there was the possibility in some societal, or not societal, but state structures, that constitutions were not only nominal. He referred at that time, particularly or more specifically, to authoritarian contexts.
because his argument would be that in an authoritarian context, there would be a use of power which would be not limited by law, and that although there was a constitution, you could not say that this constitution would correspond to social structures of legal control of power. There would be no control of power. The example that Marcelo just gave about Burundi, where the president can kill his opponents in football if he loses the match. This would be the nominal constitution. What Marcelo says is that in context where there is a very high level of social exclusion, and then the state is incapable of producing inclusion, there will emerge a kind of constitution which would correspond to nominal constitutions, but that would be even affect if there was no explicitly authoritarian regime. Because he was looking particularly for the case of the Constitution of 88 in Brazil, of 1988, that you could not say that it was still an authoritarian regime, but he would say it's neither an authoritarian regime, but it's also not a clear arrangement of effective or true constitutionalism in the way that you can see in what he calls central periphery or central modernity. And his argument that there you could say that the constitution produces a symbolic legitimization of power or of structures of inclusion and exclusion. And then the argument Marcelo makes again is that what defines peripheral modernity is not its periphericity or a singularity of modernity, and it's not a steady concept. It's very contingent because it's explained but not by itself, but the difference of inclusion and exclusion. And under this kind of constitutionalization process, what would happen is that the constitutional text would serve as like legitimization of structures of suppressed inclusion and exclusion, and then that it would work as an alibi for any kind of social change that would address this very basic distinction between inclusion and exclusion. What would happen is that although you would not have a nominal constitution, you would have a symbolic constitution that would serve as a rhetoric of rule of law, legitimizing and working as an alibi for the maintenance and reproduction of very unequal relations on the structural level of society. Look, and that's a very important argument. Marcelo has never said that this is proper to Brazil, because he was never trying to explain the singularity or the cultural trait or the nature of Brazil. In Lumen, for example, nature is something which is outside society, and Marcelo departs from the beginning for a concept of society which is the idea that there is only a modern society, only one world society. So there is no nature in this society because it has always been outside of this society. What we could say is that this difference would not apply only to Brazil, because, as I said, it's a name of one section of my paper. Brazil it's a sentence that I hear from Marcelo almost every week. Brazil does not exist. He repeats himself. But Brazil, what exists is a state which reproduces through political, legal, scientific, economic means extremely high forms of inequality, social exclusion, and it could be found in any place where this kind of reproduction is present. It could be in Brazil, in the Brazilian state, it could be in Peru, it could be, and there are many works in this same direction. It could be in Mexico, it could be in large parts of the world society. To conclude, I would like to make an argument that Marcelo does not throw away, in fact, the empirical knowledge offered by this very tradition that he criticizes, which is, by the way, the very tradition that Tavolaro criticized. But I think his approach has an advantage, because he says, I criticize and I do not accept any kind of
sociology of singularity, or he never used this term, or he never tried to describe Brazil and I agree that it would apply to a very long tradition of Brazilian sociologists. But he says, at the same time, it's very important to make use of this empirical knowledge to make a more cosmopolitan argument. And then Marcelo uses this empirical knowledge to criticize a central theory in modern sociology, which is systems theory. And then I think, as I understand, he kind of formulate a highly cosmopolitan sociology of constitutions. And my argument would be that he really formulates a cosmopolitan sociology of constitutions, and making use of empirical sociological knowledge produced by this tradition, but at the same time going a step forward, because he would include these observations in a radically cosmopolitan approach to what both society is, which would even refute some of the perceptions Luhmann offered in his theory, or systems, some of the perceptions which are central in systems theory. And then my argument would be that by doing that, Marcelo makes use of a quality where I think it's latent in systems theory. I make the argument in a recent paper that systems theory is a kind of post-structural or post-structuralist materialism, because the concept of society in systems theory is basically that society is communication. It would be actually near to a post-structural tradition that would say that there is no reality beyond communication, but there is a difference with which systems theory works, which is a difference between structure and semantics, which makes it very sensitive to empirical forms of reproduction, which are distinct of its observation. This corresponds to the distinction between operation and observation movement. And it would make the kind of post-structuralist sociology proposed by systems theory a very sensitive and very hardly politicizable. I mean, systems theory do not let itself be easily politicized. So the very question would be always what kind of distinction you have to observe, and you have to oppose distinctions to distinctions on the structural level and on the observation level, and it somehow avoids early politicization. And what Marcelo does, by using these characteristics of systems theory, Marcelo somehow avoids what I call this complex of underdog complex, because he says, look, of course the complex of the underdog complex, this internalization of Brazil through this tradition of the sociology of singularity is problematic. But on the other hand, we cannot be blind and not observe characteristics which are defining for modern society, and which can be fruitful to understand not only Brazil, as you like, but the whole world society. And then I would say that Marcelo prefers sociology to politics, or to any kind of political ontology which departs from the idea that there is a political decision to be made from the beginning. In the beginning, you have to understand society, and any kind of politicization is a consequence of this process of understanding basic distinctions. Of course, you can always politicize that, you can always criticize that, but but following systems theory, this is always a second step. So that I would say that the cosmopolitan sociology of constitutions Marcelo produces is very fruitful to observe not only the Brazilian case, but also the development of forms of inclusion and exclusion on the global level, on the level of whole society. Thank you very much. Bem, eu passo imediatamente a palavra ao professor Juliano Zaiden, Benvindo, da Faculdade de Direito da UNB.
English, just following Pablo Holmes, and maybe I think it's going to be best for the professors who still speak Portuguese. Well, first of all, I have to say it's an honor to be here. Just try to say some words about Marcelo and of course about his works, which is massive, I can say. It's just powerful in many aspects. But first of all, I have to say that among my peers here, I'm not a scholar who has in the past worked that much with system theory, which makes me a little bit more disconnected from this debate that's taking place here with my colleagues. Though I have studied in Germany, but I went there to study the Derrida, which is quite weird. So I went to Germany, and the focus of my research was on the Derrida. This is something well, this is the first thing that might be sad for someone who has in the past studied the Derrida to get in contact with Marcelo's work, and especially system theory. It's kind of a shock in many aspects. So, and I have to say that the first contact I had with Marcelo's works was a little bit late compared to maybe to many other students here, was especially in my master, and in a way that might be quite wrong. Because, especially as Pablo Holmes just said, the idea I first had about Marcelo was that he just brought this system theory into a more South perspective. Just like making, okay, we have this periphery concept, we have this idea of modernity, and of course, we have now a very specific understanding of how system theory works in countries like ours. So, and I remember very, very well a class I had, and the professor was Menelik, who's still a professor here among us. And we were reading, I don't know in English, it's in Portuguese, Causalidade do Sul, or South Causality, I don't know how. German action in English. Causalidade do Sul, yeah. And one of the, and you know, Menelik is a very Habermasian professor, so he likes a lot of Habermas. And he was kind of comparing Marcelo's and Luhmann and Habermas and the idea of the causality of the South, and how possibly we had a problem in the way, I think it was not that harsh, but the way Marcelo was explaining the South. And after, of course, some years studying a little bit better Marcelo's works, I could realize that this conclusion is not that right. But anyway, the first thing which makes me quite shocked when I first studied Marcelo's work is because we, like Derrida and also Habermas, we have to work with we call maybe it's not something that usually is not that present in the system theory. It's the idea of validity, or and sometimes also this what we call, Derrida has better these words, impossible and impossible, this negotiation. And this is the kind of thing that is usually very complicated to translate into system theory. And I always had some troubles doing that. I know that nowadays we have a lot of scholars who have studied this a little bit further, just make this comparison, maybe work a little bit with Derrida and system theory. But of course, it's always something that is quite complicated, in my opinion. In any case, I have to say that over the years, in my doctorate in Germany, the first book I had a contact there was with this symbolic constitutionalization. And it was really amazing the first time I read this, because especially these first chapters where he kind of managed this concept of Levenstein's nominal constitutions and everything. It was very important for my work there. So I was working on my, well, it was on Derrida, theoretically speaking, but most of my institutional background was the authoritarianism of
courts. So I was much more focused on constitutional courts and things like that, and make a kind of comparison between Germany and Brazil in this aspect. And it was very interesting to say from these books, from this book in particular, some concepts which were in the end quite important for my work. But I don't want to make like a history of Marcelo's. Afterwards, I read also this Themis and Leviathan, and there I always went. It's the paper. It's a book where he explored much, maybe further, debate over habemus, and there I also had some points. I said, "Oh my gosh, I don't know if I'm totally okay with these arguments here." But after a while, I also thought, well, so this is also an important book. And the latest book I read from Marcelo was Hydra and Necklace. And after reading this book, I immediately called Marcelo. I said, Marcelo, your interpretation of the working might not be that right. And you were very humble, because you even said, I think in the second edition of this book, I might make these corrections, because the same thing about the valid claim, which I kind of saw between Themis and Leviathan, I saw somehow in your interpretation of working. But I don't want to make, of course, a criticism here. Your book is just amazing, especially the debate over Alexis Fox is just something impressive. One of the best books I always tell my students. If you want to understand a little bit better how this clash of interpretations over what we mean by interpretation of statutes and actually the role of Supreme Courts and this principle mania we have right nowadays, this is a necessary book for anyone who really wants to get closer to constitutionalism. But anyway, just to make a kind of a brief introduction of this contact with Marcelo, I think the most impactful book I've ever read by Marcelo was Transconstitutionalism. This was something that I can say really laid the groundwork for changing many of my ideas of how to maybe make an interest point in my research. And this is where I kind of had to compare to constitutional law. Marcelo goes much more in this theoretical and also many examples and also this comparison among countries and also systems in his book. But what is very impactful here is that it just brings a new concept which might be very important for anyone who wants to work with comparative law. And since then I've been working with comparative law somehow. And I got much deeper into this debate and it made me really fascinated by it. So transconstitutionalism, I can say myself, was just like a turning point in my life and made a very important, and you know, my area of research nowadays is comparative law. Of course, it's not as theoretical as many of the debates you bring in your transconstitutionalism book, but of course it's something that really had an impact on me. Anyway, what I want to mention here, just make a kind of, it's not, of course, as I told you in the beginning, I was not aimed at bringing here a lot of information on system theory and even discuss a little bit further the many aspects of like this interpretations of Marcelo's work. But one thing that I have to mention here is how I can see from some of the concepts and also theoretical aspects Marcelo brings in his book, some debates that might be very important for the contemporary debate, especially in Brazil. And I have to stress this very strongly because just following Marcelo's life, especially the recent life of Marcelo, we see how deep many of his primary concepts and actually his main, maybe the main strengths of his concepts are really being experienced in a very strong way right now in Brazil. So, and it's
very complicated for anyone, especially us constitutional scholars who have maybe to write a paper, and the pace and the speed of the changes are so fast, and it's really hard to follow. I can say just the last 5 years in Brazil just got crazy here, and of course sometimes you don't have the conceptual tools to understand what's happening right now. I just wrote a paper, actually not a paper, it's much more like a blog post for iConnect, which is going to be published possibly next week. And I was exactly working with Kozalek, and somehow how difficult it is maybe to follow these concepts, how they change very fast, and somehow how scholars cannot have the same pace of this change. And when I wrote this piece, one of the things is that, of course, we have a lot of concepts nowadays, and actually, Kozalek is very careful in saying that you cannot take a concept in a very specific time and a specific region and from that draw generalization. Of course, this is a very historical thing. Actually, it's a historical thing to do that, so we have to be quite careful whenever we work with concepts. But one thing that when we just start looking at the many concepts we have nowadays, especially in constitutional theory, you're going to see that the most impactful concepts are usually followed by an adjective. So recently, for example, we have like abusive constitutionalism. We have stealth authoritarianism. We have competitive authoritarianism. And because sometimes you cannot, especially based on the speed and the pace of the change we have in constitutional law, bring or maybe use a concept just like a basic concept like constitution or maybe democracy to explain the phenomena we have experienced this last year. So we cannot do that. So usually we put an adjective right after this basic concepts. We have a concept, constitution. So instead of saying constitutionalism, you say abusive constitutionalism. Instead of saying constitutional amendment, you say constitutional dismemberment. And when I started writing this piece, I just came back to Marcelo's work. And there I also kind of saw some of these adjectives just following up some of these main or basic concepts. And especially this concept of symbolic conceptualization, which was maybe the first contact I had with Marcelo's work. And the idea of how maybe based on a basic concept or maybe just drawing from this basic concept, which is especially the historiographic works in spreads. You need some time maybe to manage or understand this, what happens. And I was just looking at this concept. I said, "Oh, Marcelo, there, write maybe in the 80s. I don't know when you published this book. I think it's in the 80s. I'm not sure." And you were already there, work with a concept, with the adjective, and try to reconfigure this concept in a way that could better explain phenomena which maybe the simple concept of constitutionalization would not. And, well, this is something important to mention. So, Marcelo, in a way, you kind of brought this, maybe this first contact of the complexity of understanding concepts in a way which is not like we have, and that maybe you need some time, especially now in Brazil, we are having this crazy moment. We need this time maybe to understand what is happening. Of course, we know what is happening, but your concepts somehow have gained maybe the idea of already becoming sort of a basic concept in constitutional law. And there is something important to mention here, which is Kozalek says basic concepts, of course, are not the ones you just can say for a specific moment or a specific time. You need some time, you need experiences, you need expectations. It's not only reality, it's also expectations, because there's something related to hermeneutics here. But I think, Marcelo, somehow some of the concepts you designed in your works have become some basic concepts in many aspects here.
concept of periphery, your concept of modernity, your concept, actually, in terms of symbolic constitutionalization, are very, maybe, good examples of this reality. So, and just to finish my speech here, I think I have to mention that Marcelo is a wonderful friend, sometimes quite crazy, but a wonderful friend. And I've learned a lot from your works. As I say, it's actually a very great pleasure to have you as my colleague here. It's a wonderful place to work with someone like Marcelo, who's harsh normally in his commentaries, so you're usually very harsh, but it's how it is. But one thing that I have to say is, maybe, of course I could not come here to explain or maybe bring in different interpretations of system theory, because it's not at all my expertise, but I just wanted to mention that how important your works have been for my understanding a little bit of my constitutional experience and actually my work as a constitutional scholar. Thank you very much. Bem, acho que o importante nesse momento, após a fala dos nossos 4 painelistas, é verificar como um autor com uma extensão e uma profundidade intelectual, como o professor Marcelo Neves, pode suscitar em um grupo de estudiosos de sua obra interpretações diversas e além da questão da subjetividade, muito bem dita aqui pelo professor Juliano, quer dizer, do impacto que ele teve como estudioso ainda no doutorado na Alemanha, ao receber novas chaves de compreensão do constitucionalismo a partir do início da leitura das obras do professor Marcelo Neves, sobretudo quando ele se deparou com a obra do transconstitucionalismo. Ele vai dizer que é um turning point in my life, quer dizer, é um momento de parar, um momento de reflexão e de uma nova abertura para a definição de novas formas de pensar no constitucionalismo. Então, quer dizer, ele diz que a experiência do constitucionalismo que ele vive a partir da obra do Marcelo Neves é, de fato, um divisor de águas na sua formação. É interessantíssima a participação da doutoranda Maria Eduarda Dantas, quando vai trabalhar especificamente, aí os outros 3 painelistas trabalham mais precisamente o tema da sobrecidadania e da subcidadania a partir da compreensão da modernidade periférica. A Maria Eduarda Dantas e o professor Pablo Holmes seguem na mesma linha, trabalhando a questão do centro e da periferia a partir de uma diferença constitutiva da estrutura da sociedade mundial. É interessante observar que eles vão dizer que o processo de colonização é uma consequência desse processo de desenvolvimento, há uma relação de interdependência produzida entre centro e periferia, e esse é um processo único e sincrônico da evolução da sociedade, que estabelece códigos de direito, política, ciência, economia. Então, a necessidade de se avaliar centro e periferia a partir de um conceito único, por isso o professor Pablo Holmes o tempo inteiro destaca que não existe um Brasil, que existe um grande sistema, mas como contraponto, quer dizer, isso é a riqueza da possibilidade de interpretação. Segue o professor Sérgio Tavolaro fazendo uma análise específica dos retratos do Brasil a partir da compreensão da modernidade periférica, e aí ele vai dizer da hipercomplexificação da modernidade periférica no caso do Brasil, a partir de graus de extensão e de profundidade diversos. Vai dizer, por exemplo, me toca muito na perspectiva de estudo de alguns espaços de sociabilidade, de que os espaços de sociabilidade públicos são permeados por códigos próprios e âmbitos privados, a questão da instrumentalização dos direitos políticos, a questão da tragédia social, toda essa caracterização aqui posta a partir de olhares distintos, e isso é que é a riqueza de uma obra, né? Que ela alcança espaços em que nós fisicamente não podemos estar, mas alcançam espaços de interpretação plúrimos, e isso faz com que um estudioso se torne um grande autor, que é o que nós vemos aqui na perspectiva da análise
da obra do professor Marcelo Neves através de vozes diferentes. Então, acho que isso reforça a grandeza do autor que foi aqui debatido. Então, nesse sentido, eu abro para as perguntas, inclusive na própria mesa, se alguns dos professores estudiosos quiserem fazer algum contraponto, se posicionarem, fiquem inteiramente à vontade. Poderão fazer em inglês ou em português, e se a pergunta for feita em português, aí eu peço aos colegas para fazerem a tradução para que os professores de fora possam acompanhar. Obrigada. Bom dia, meu nome é Tiago, eu sou estudante de mestrado da pós-graduação. Embora o professor Marcelo rejeite totalmente qualquer essencialismo na sua obra, se não me engano, na constitucionalização simbólica, ele fala mesmo que não há possibilidade de pensar da mesma forma como Raimundo Faoro, como Sérgio Tavolaro, ele cita alguns intérpretes do Brasil. Existe uma crítica que o aponta como culturalista. E, pelo menos, assim, o que eu me lembro assim, mais contundente é a crítica do professor Gessé Souza, que fala em culturalismo cibernético. E aí, o professor Gessé, ele coloca como um elemento central na perspectiva dele de análise sobre o Brasil, a escravidão. Eu fico pensando se... Eu entendo que há essa perspectiva de uma semântica global, que, caso seria a perspectiva da economia e da ciência, que seria, digamos assim, a mesma em qualquer ponto do planeta, mas há semânticas distintas, como a da política do Estado, que cada, digamos assim, cada Estado, cada local, teria uma sua, E eu fico pensando nessa perspectiva da escravidão, se é possível a gente pensar, talvez por essa lógica da inclusão e exclusão, uma perspectiva racial nesse estudo da teoria dos sistemas. Porque é um elemento que eu acho que não tem como ser desprezado, e talvez não só aqui no Brasil, existem outras sociedades que também a escravidão tem esse componente, e como isso poderia ser abordado nessa perspectiva da teoria dos sistemas. E, de forma a complementar isso, como vocês entendem ou pensam esse campo de tensão entre uma teoria que tem uma certa pretensão universal, cosmopolita, com essas particularidades que, inevitavelmente, cada sociedade vai ter. Ou se não sociedade, mas cada dimensão estatal, cada segmento. Como é que vocês conseguem formular isso ou ver essa tensão que há entre essas diversas interpretações possíveis? Bom dia, gostaria de parabenizar a mesa e ao professor Marcelo. E eu vou fazer uma pergunta primeiramente em português e depois eu tentei traduzir. E se tiver algum erro, eu peço perdão. Então vamos lá. É meio complicado, eu sou meio jovem nessa questão da teoria dos sistemas, então se eu utilizar algum conceito errado, vocês me corrijam, por favor. Então, será que poderíamos pressupor que, por uma perspectiva sistema, os sistemas da modernidade periférica não conseguem exercer sua autopoiese, não por conta de uma incompetência interna, ou por uma simples alopoiese da política ou da economia nacionais frente a outros sistemas, ou até mesmo entre eles mesmos? Ou seja, por uma mera reprodução interna da dominação de alguns sistemas sobre outros, mas sim por um fator externo de dominação sistêmica, ou até mesmo estrutural, no qual o código inclusão-exclusão, de forma estrategicamente globalizada, é utilizado pelos estruturalizadores das relações sociais, e nesse ponto aqui eu defino historicamente como aqueles que, frente a uma modernidade inicial, definiram intelectualmente e estruturalmente as relações sociais da modernidade. Então, eles se utilizam dos sistemas econômico-político como forma de não só globalmente falando,
não somente como forma de exportar de suas nações as mazelas excludentes e invisibilizantes da sociedade globalizada, e aqui eu acho que isso começa um pouco com a obra do Neves, do professor Neves, que será lançada brevemente, mas também exercer dominação sobre as outras nações. Então, não apenas de uma forma de manter suas nações limpas, mas também dominando as outras nações e de uma forma, utilizando-se no imaginário internacional, da cultura blockbuster e da mídia, também jornalística, para a manutenção desse status quo global. Desculpa aí, gente, pela pergunta imensa, mas vou tentar traduzir rapidamente. Could be supposed that in a systemic perspective, the systems of peripheral modernity can't exercise their autopoiesis, not due to a sort of an internal competency, or even due to a mere internal reproduction of the domination of some systems over others, but due to an external factor of systemical domination in which the code inclusion-exclusion, strategically globalized, is used by those who historically define the social and intellectual relations not only as a way of maintaining their dominance over the other nations, but also in order to export their problems in a way to structuralize these problems in other nations. And for this purpose, these people on top of the world would use the media and entertainment to legitimize these relations of domination to maintain the status quo. Obrigado. Mais alguém? Ponto? Pode agora em uma segunda rodada, né? Então, devolvo a palavra mesmo. Eu questiono aqui os painelistas. A Maria Eduarda foi questionada diretamente, mas também abre, obviamente, para que os outros possam se manifestar. Então, como ela recebeu uma pergunta direta, eu vou passar primeiramente para Maria Eduarda e em seguida, se os colegas professores quiserem pontuar, fiquem à vontade. Em relação ao segundo comentário, eu acho que você traz alguns elementos que, de fato, para mim, pelo menos, são a chave para a gente compreender a obra do professor Marcelo. Com certeza. Quando ele fala, retrospectivamente, é um conceito que, posteriormente, o professor deixou um pouco de lado, da poiese, do sistema jurídico nas sociedades periféricas. A gente não pode enxergar isso como fruto de alguma particularidade da sociedade brasileira, como um fenômeno endógeno, como uma questão do Brasil, da evolução, não sei, cultural daqui. Ele não está falando isso, justamente foi o que tanto eu quanto Pablo estávamos tentando contrapor aqui na nossa intervenção. Mas justamente isso é fruto do processo de evolução da sociedade moderna como uma sociedade mundial, em que essa diferença entre centro e periferia se coloca como uma diferença constitutiva, denota, demonstra os processos de assimetria e de hierarquia do poder, de hierarquização na sociedade mundial. Então, assim, a gente não pode olhar como algo endógeno hoje nas periferias. Mas eu posso concluir tudo o que você quiser. E a pergunta do Thiago, agradeço bastante por você ter falado. Muito do que a gente está falando aqui, pegando o gancho da obra do professor Marcelo Neves, são questões, são problemas, são questionamentos que colocam a teoria dos sistemas sociais diretamente em xeque, e relativizam, questionam muitos dos seus conceitos. Como eu falei na minha obra, a gente percebe que quem acaba ficando de cabeça para baixo é a própria teoria dos sistemas sociais, o próprio Luma. Então, eu acho que a possibilidade de você desenvolver uma perspectiva racial usando a teoria dos sistemas sociais iria esbarrar nesse desafio, também. Mas é algo que eu acho que muitos outros autores estão com problemas sobre o qual estão se debruçando,
seja, de como a teoria dos sistemas sociais dá conta de descrever desigualdade social estruturada, né? E uma delas, com certeza, é as desigualdades estruturadas em torno da raça, né? Eu acho que, enfim, tem esse desafio, mas tem vários autores que estão estudando isso também, né? Eu acho que o Marcelo é um dos exemplos disso também, né? Ele está tentando ver qual era o impacto das desigualdades sociais sobre o nacionalismo, sobre os estados, na periferia e no centro da sociedade mundial. Agora, eu acho que isso também, a teoria dos sistemas pode ser muito frutífera, muito produtiva para entender isso, porque justamente você abre a possibilidade de observar o fenômeno do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, né? A própria escravidão como um processo interno da modernidade, né? Então não é algo que estava se passando fora dela. Isso eu acho muito importante, inclusive para a gente compreender do que é que o professor Marcelo, por exemplo, está falando quando está falando, né, descrevendo, usando essas categorias de subcidadania e sobrecidadania. A gente tem elementos empíricos bastante fortes, né, que permitem a gente ligar esses dois pontos, né, essas evidências. Por exemplo, teve a campanha que a Anistia Internacional fez recentemente, né, lá no Rio, o Jovem Negro Vivo, que usou dado de que aqui no Brasil há mais mortes violentas do que na Síria, né, em um ano assim, que é um país que está em guerra, e a maioria dessas mortes são de jovens negros, muitas vezes pelas mãos do Estado, né. Você olha os dados também do último Infopem, que saiu acho que no ano passado, né, diz que o Brasil continua crescendo, né, no encarceramento em massa. A gente está com a terceira maior população carcerária no mundo inteiro, né? Inclusive a população de mulheres é que tem crescido em maior frequência, né? Quintuplicou em relação ao último Infopem. E a gente sabe que 40% dessas pessoas que estão presas não têm uma sentença condenatória, são presas preventivas. 60% são pessoas negras e, né, quando você para olhar, mais de 60%, né? E quando você para olhar na proporção da sociedade como um todo, a população negra afrodescendente é de 50%, então isso mostra um viés bastante forte de seleção. E você está olhando também para outras coisas, né? Além de raça. O Brasil também atualmente é o país que é o primeiro lugar no ranking global de assassinato de defensores e defensoras de direitos humanos. Acho que isso é um sinal também, uma bandeira vermelha que se ergue, né? E que, enfim, a partir de qual são dados e realidades, a partir do qual o Marcelo está olhando, né? E tentando entender, tentando descrever como é que o direito e a Constituição estão funcionando, né? O Brasil também é o país que mais mata pessoas LGBT, mais mata pessoas trans no mundo inteiro, mata 4 vezes mais do que o segundo colocado, que é o México. Então a gente está olhando para várias formas de desigualdades sociais estruturadas, né? De gênero, raça, por classe. E eu acho que a teoria dos sistemas sociais tem umas limitações. Você ir nesse lugar, né, tentar desenvolver uma perspectiva racial pela teoria dos sistemas, vai com certeza tensionar alguns dos seus conceitos mais fundamentais, mas ela também, por outro lado, pode ser muito produtiva, muito frutífera para a gente entender essas desigualdades, não como um processo de modernidade ainda por se completar, por se concretizar, mas como parte da própria realidade, né, essa dupla face da modernidade. Bom, eu não leio a obra do professor Marcelo Neves como enviesada do ponto de vista culturalista. Eu não leio dessa maneira. E também não acho que a obra do professor Marcelo Neves se retraída com qualquer tipo de nacionalismo metodológico. Definitivamente não é o caso. O que eu estou reivindicando é algo distinto, é maior alcance e risco para a própria noção de modernidade periférica. Essa é a ideia. Não é? E porque eu acho que ela é útil, né?
para se compreender transformações, que eu acho dos últimos 30 e 40 anos, que vêm acentuando um traço, que talvez não converge exatamente para um certo imaginário que eu julgo hegemônico na sociologia a respeito da modernidade, que é a possibilidade de perceber com maior sensibilidade a traços da periferia no próprio centro. Essa é a ideia que eu vejo o maior potencial nessa categoria. Não é? E me parece que as noções de subintegração e sobreintegração são absolutamente interessantes nesse sentido. Né? Quer dizer, a questão social num país como os Estados Unidos, que tradicionalmente, no seio da sociologia, a partir de um determinado momento, passaram a ser concebidos como um país que apontava para tendências na própria modernidade. A situação social nos Estados Unidos de deterioração profunda e acelerada. Então, a ideia que eu acho que é interessante é justamente ampliar o escopo de aplicação da própria noção de modernidade periférica. O que não significa, diga-se de passagem, não se atentar para assimetrias globais. Na verdade, é inclusive a possibilidade de ver como essas assimetrias incidem de maneira deletéria sobre o próprio centro, de uma maneira que o imaginário sociológico da modernidade não exatamente pensava em abordar. Então, essa é a ideia que eu julgo interessante na produção do professor. Obrigada. Obrigado, Tavolaro. Desculpa o nome, verdade. Tiago, essa é uma das questões, um dos maiores desafios da teoria dos sistemas, eu concordo, que é como integrar questões como gênero, raça, diferenças que não são, para alguns são diferenças que seriam típicas de formas estratificadas de sociedade, pré-modernas, que não tem lugar na sociedade moderna porque é uma sociedade funcionalmente diferenciada. Eu acho que tem uma saída por aí, que é dizer o seguinte: ao mesmo tempo em que a gente observa que Luga não observa essa desigualdade como estratificada, será que não é o fato de que a sociedade moderna tem uma forma plural, diferenciada funcionalmente, que possibilita com que a gente identifique essas formas de estratificação como injustas ou como inaceitáveis, e a gente critica essa forma? Luma tem um texto sobre gênero que eu acho interessante, porque ele vai dizer que existe diferença. A diferença é relevante, mas não porque ela estrutura a sociedade, mas porque ela é um legado das sociedades anteriores, de formas sociais anteriores. Ela é um legado hierárquico, ela não estrutura a diferenciação, mas é a própria diferenciação funcional que possibilita que as mulheres se organizem e lutem contra o patriarcado. O que a gente pode fazer é reconstruir socialmente uma boa história sociológica, uma sociologia histórica, como é que essa diferença foi legada e produzida, e é claro, os sistemas são conservadores. Os institucionalistas iam usar a expressão path dependence, dependência de trajetória. Ele tem essa expressão. Quer dizer que essas diferenças elas permanecem operando, porque a sociedade várias sociedades eram patriarcais. E a nossa continua tendo essa diferença. Ela não é a diferença central, de fato, para Luma, como não é a raça. Mas elas continuam operando, porque os sistemas simplesmente utilizam. O branco é o que tem o dinheiro, o branco é o que tem o poder, o branco é o que tem acesso à economia, ao poder, ao direito, à ciência, e isso continua se reproduzindo. Mas, ao mesmo tempo, você vê o surgimento de desafios a isso. Para Luma, você teria que observar por que isso aconteceu. Provavelmente seria resultado de um processo de diferenciação funcional que torna insustentável essas diferenças a operarem sem crítica. Seria por aí. Eu diria, porque existem semânticas sociais produzidas. Aí você se referiu ao Gessé, né? Gessé nunca leu Luma na vida para falar um absurdo daquele. É um dos textos mais loucos que eu já li na minha vida. Aí você fala culturalismo cibernético, que é um negócio que eu acho que ele não sei o que ele tinha feito e porque culturalismo é um conceito que para Luma não faz nenhum sentido, mas não faz também nem singularidade, nem atraso a tradição modernidade. A sociedade moderna, ela é toda moderna. Existem várias modernidades,
Com isso, Marcelo não ia discordar em nenhuma. Existem várias modernidades. Por quê? Aí, de fato, aqui há uma tensão, é uma crítica que Marcelo faz ao Luhmann. Existem várias modernidades, para Luhmann existem várias modernidades, mas ele não deixa isso claro. Eu acho que Marcelo pega isso melhor. Embora eu também tenha minhas críticas a Marcelo, que não é o objeto desse texto. É um texto que eu estou produzindo, que ele vai ficar com raiva. Uma briga lá para o próprio Marcelo esclarecer. Só um ponto que eu queria acrescentar, vou falar em português que é mais fácil. O que o Tavolaro fala, eu tenho um texto de 98, se eu não me engano, é periferização do centro. E no meu trabalho, mesmo original, a tese, se você vai sair agora em português, eu deixo claramente, não existe conceito fixo. O que é central pode se tornar periférico. Quer dizer, isso é uma diferença no sentido próximo ao tipo ideal de Marcelo, sendo como construção não da mente, mas do social, e que apenas serve para simplificar a realidade. Mas sempre que essa simplificação, a gente não trabalha. Capitalismo, socialismo, você usa modernidade e tradição, é impossível você não usar distinções. Então é uma redução no sentido de Guerreiro Ramos, que é muito próximo da noção do tipo ideal. Mas há tipos mistos em Marx Weber. Você tem semiperiferia. Quem falava isso no passado era o Souza Santos, quando tinha entrado nessa onda pós-colonial, ele usava semiperiferias. Então, a distinção é apenas é relevante. Pode ser que se torne irrelevante. Pode ser que, no momento, se você abrisse as fronteiras e deixasse livre, uma das condições para ser periferia, o Lula diz, é que haja fronteira entre estados. Se você abrisse as fronteiras, ia ser inclusão, exclusão, diferença fundamental. Ser periferia se tornaria irrelevante. Então, não tem nada de essencial, como diz o Mascarenhas, como diz o Dutra, quer dizer, não tem nada. E quanto ao racismo cultural, porque ele não disse só cultural, ele disse que era um racismo como se fosse assim, coberto de culturalismo. Mas não pode ser, porque a teoria anticulturalista, ele fala de singularidade. Eu nunca usei singularidade. Gessé adora essa palavra. Gessé tem uma teoria da singularidade culturalista, que é o sadomasoquismo, que diz que nós somos sadomasoquistas pela escravidão de origem islâmica. Esse sadomasoquismo é a característica inteléquia no sentido de Guerreiro Ramos. Gessé propõe uma nova inteléquia, como Sérgio Buarque de Holanda, cordialidade, como alguns da direita fascista na década de 30 falavam de egoísmo dos brasileiros. Essas inteléquias é proeza de um pensador que cria, ele pega isso de Gilberto Freire. Então, culturalista e singularidade está na obra de Gessé. Na minha não existe o Brasil, como não existe também a Alemanha, os Estados Unidos, a sociedade não existe o Estado Unidos da América, que é uma segmentação político-jurídica, uma organização político-jurídica territorial. Entendeu? Então, essas críticas aí, o Pablo tem, porque a pessoa não leu nem minha obra com cuidado, nem leu nada de Luhmann. Gessé não sabe nada de Luhmann, então ele diz assim, é um absurdo assim. Então, acho que no Brasil isso pega, porque isso aí tem uma pouca informação sobre a obra de Luhmann. Mas se ele escrever isso no ambiente acadêmico mais exigente, ele fica totalmente desmoralizado, entendeu? Então, só diria isso, que isso se chamar de racismo é interessante que no início da obra de Gessé usa a distinção subintegração e sobreintegração para criticar o culturalismo da Mata. Ele usa para criticar da Mata, e agora ele diz que eu sou culturalista com da Mata. Então, a crítica minha, é expressa na minha obra. Falo, eu critico Sérgio Buarque da Mata, dizendo que eles têm um viés antropológico cultural, que eu não tomo. Não é que não haja antropologia, mas eu acho que a antropologia hoje tem que se vincular aos micros. A antropologia dessa sala você pode fazer. Agora, a antropologia nacional eu já acho que é complicado e tem um viés muito conservador. Gessé trabalha nisso, na antropologia, e fala de sociedade avançada. Pode ver, vai ver, avançadas e as atrasadas. E fala de elite do atraso, agora nessa obra popular. Então, esse tipo de sociologismo, populismo sociológico de Gessé, estou criticando agora. Vocês podem pegar o pós-fácil, eu respondo duramente no meu estilo, mas esse populismo sociológico é muito negativo, porque o populismo sociológico pode ser bom como disseminação para um grande público, mas o populismo sociológico dele é criar falsas discussões, falsas polêmicas para se afirmar. Então, eu acho que é infundado essas críticas dele. E
Porque a escravidão não é só brasileira e vários outros estados, não é? Vamos falar. Agora, racista é demais, né? Vamos encerrar aqui, relembrando a todos e a todas